Olá, sejam todos bem-vindos a mais um CMI Podcast. Hoje divide a bancada comigo, meu amigo e colega de profissão, Matheus Luan. Ele que é repórter da Rádio Vox, também faz cobertura para o site da Vox e está com a gente aqui quase que diariamente cobrindo os eventos da Câmara. Seja muito bem-vindo, Matheus. Muito obrigado, Elis. Muito obrigado aí também a todos de casa que estão acompanhando aqui o CMI Podcast. É um prazer estar aqui sentado nessa mesa de uma casa tão importante para todo o Vale do Aço. Também dividir a bancada aqui com uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que é referência aí para todos nós da profissão aqui no Vale do Aço, que é você, né? A nossa manhinha. Obrigada, querido. Matheus, quantos anos de repórter já e o que você percebe de mudança hoje com inteligência artificial, com tantas novidades, né, que tem no nosso mercado de trabalho? Então, Elis, de repórter, eu acho que podemos colocar aí que tem já uns 5 anos. Eu sou novo, eu tenho 27 anos, mas antes disso eu já trabalhei também como assessor e fiz alguns estágios também de assessoria de imprensa. Então, aí no jornalismo tenho aí uns 7 anos, fora o antes, né? Desse período aí, que era coisa, por exemplo, que desde criança já era uma vontade minha, já tinha aqueles blogs, já tinha sites de notícias e que sempre foi uma vontade. Mas o que mudou praticamente é a tecnologia. Hoje o jornalismo ele tem que ser imediato. Às vezes não existe você guardar a notícia mais. Então, hoje, antigamente você tinha, por exemplo, um prazo de você pegar a matéria, você ter o dia inteiro para trabalhar essa matéria, porque ela só iria no ar no outro dia. Hoje não temos mais esse privilégio, né? Porque você pegar uma notícia que saiu agora, se você não publicar ela daqui 30 minutos, vai estar no Instagram, vai estar em outros pontos, e às vezes em fontes que, ao invés de informar a população, vai acabar desinformando, né? Porque não tem o mesmo trato da notícia que um jornalista tem. Olha, o último caso clássico que eu posso citar para quem nos assiste é, infelizmente, o falecimento do Chico Ferramenta, que eu sou pela rádio de vocês. Sua repórter de polícia me ligou e perguntou se eu confirmava, porque, para situar as pessoas que estão nos assistindo, a esposa dele, Cecília Ferramenta, é uma das nossas vereadoras, e eu, a partir daquela ligação que vocês souberam antes da gente, ele já estava internado, infelizmente, eu fui checar a informação e ainda não me falavam, e os repórteres foram ligando, e se não me engano, vocês saíram na frente com essa informação. Sim, a gente, que inclusive hoje faz um ano do falecimento do Chico, né? Ferramenta, o prefeito deputado também, mas prefeito que ficou para a história de Ipatinga, mesmo para quem era adversário político dele, é um consenso geral que foi o melhor prefeito da história de Ipatinga. Mas naquele caso específico foi uma notícia minha, foi uma cobertura que eu consegui essa informação com fontes. Não é uma notícia bacana de se dar, mas é notícia, né? O jornalista ele não pode fazer esse juízo de valor se algo é bom ou ruim, ele tem que informar. Aí a população ela chega a essa conclusão. Nesse caso específico, que foi o velório do Chico Ferramenta, eu tinha acabado de chegar na Vox, um pouco mais de um mês que eu estava lá, e nós fizemos essa cobertura. Foi um furo que imediatamente saímos com um plantão na rádio, que é a questão do imediatismo. A própria rádio ela se transformou com a tecnologia para ela ser mais imediata, para dar essa informação. Nós conseguimos confirmar essa informação com algumas fontes, tanto de fontes hospitalares, fontes familiares, e desde já tem aquela questão da ética. A gente tratou antes de soltar essa informação. Quando soltamos, a gente já sabia há algum tempinho, mas não é bacana também, por exemplo, um familiar saber da morte de um familiar pela imprensa. É um limite tênue, né? Então, é delicado. A gente precisa, óbvio que a gente precisa, a gente é inerente à nossa profissão, a gente dá essa informação com agilidade, mas a gente não pode esquecer do lado humano. Então, a gente já, quando soltamos essa notícia, a informação, já tínhamos a certeza que a família já sabia, já estava todo mundo preparado, soltamos a informação porque, da mesma forma que o nosso eterno prefeito aí, saudoso Chico Ferramenta, ele é importante para a família dele, ele é importante para muitos munícipes aqui. E foi uma cobertura que fizemos de início ao fim. Conversamos com a vereadora Cecília Ferramenta, acompanhamos todo o velório, todo o cortejo, e foi uma cobertura muito marcante para mim, que sou novo,
Eu não cheguei a acompanhar o governo do Chico Ferramenta, mas quando eu era novinho, o meu, por volta de 5, 4 anos, meu avô mesmo, que faleceu lá nos anos 2000, na verdade eu tinha 3 aninhos, ele era o maior fã do mundo do Chico Ferramenta. Então, tinha gente, por exemplo, na minha família que era antipetista naquela época, em 2000, de tanta raiva do meu avô que só ficava falando Chico Ferramenta, Chico Ferramenta, Chico Ferramenta. Então, eu cresci com essa importância e fazer parte de um momento como esse não é algo legal, não é uma informação que a gente quer passar, mas foi uma... Histórica, né? É histórico, é um momento histórico. Matheus, você cobre quais áreas, além de política? Olha, hoje no interior, Elisa, o jornalista ele acaba sendo geral, né? Na Vox a gente tem um pouquinho mais de distinção porque nós temos uma repórter policial. Então, nós, de outras áreas, repórteres de cidades, a gente acaba, às vezes, não cobrindo a parte policial. É o que eu prefiro. Eu não gosto mesmo de fazer cobertura policial. Mas a gente, em todo momento, o jornalista... ele, em algum momento da vida, ele teve que fazer. Mas, óbvio, por exemplo, se nossa repórter ela está empenhada em algum outro trabalho e a gente estamos disponível, o plantão é para tudo. É para todo mundo. Tem então, a questão também da instantaneidade, né? Às vezes ocorre um factual. E às vezes, por exemplo, eu estou em casa, aconteceu recém algumas vezes, na verdade, de algum acidente ou um incêndio que aconteceu numa casa, por exemplo, lá no bairro onde eu moro, e eu estou mais perto. Então é óbvio que se eu estou disponível, eu vou me deslocar até lá e fazer essa cobertura. Mas hoje o meu trabalho, principalmente aqui na Vox, ele é voltado para a área política, que é o que eu gosto de fazer. Muita gente fala que cobertura política é chata, mas é o que eu gosto de fazer. E é muito trabalhoso. Por exemplo, você pega aí uma ação civil pública, alguma ação do Ministério Público, que, independente do mérito, você chega e pega um bloco de 65 páginas. Você tem ali o que... cheio de termos jurídicos, né? Muitos termos jurídicos, muitas acusações, e aí você tem que fazer aquele trabalho voltado na ética, de tentar ouvir todas as partes. Óbvio que não é todo mundo que quer falar em uma situação que ela está sendo acusada, é direito também, direito de silêncio, mas nós temos que se dispor procurar, né? A ouvir. Então, às vezes, você pega esse papel aí, você pega 60 páginas e você tem que deixar fácil, sem termo jurídico, e transformar para a população ficar sabendo certinho esse papel num intervalo de 3 horas no máximo, para você não tomar um furo também de reportagem. Então, é algo muito complexo. E é algo que você tem que tratar no limite, outro limite tênue é a questão da legalidade. Você tem que passar aquela informação sem transformar ela também, porque tudo hoje é margem... Existe um assédio processual muito grande na nossa profissão. Hoje o trabalho do jornalista, as pessoas acham que porque ela não gostou de algo, ela tem o direito de processar. Na verdade, tem o direito de processar, né? É direito de todo mundo, né? Mas não vai ganhar. Até porque a gente vive num país livre, a gente vive num mundo livre que a liberdade de imprensa ainda, graças a Deus, é um direito que temos. Embora é um país que, historicamente, está se tornando um dos piores do mundo para jornalista, né? Com Os certeza, índices de violência só crescem e assédio. As pessoas hoje, Elisa, ela não quer saber elas não querem saber qual é a notícia, elas não querem saber o mérito da notícia, elas querem saber quem está passando essa notícia e o viés político partidário dessa pessoa. E com base nessa sua observação, você acha que hoje a gente mais desfaz fake news ou ainda tem uma construção de notícia que vem lá da fonte, do entrevistado? Porque vocês devem receber muitas notícias falsas também, né? Nós recebemos o tempo todo, principalmente em relação ao meu trabalho, porque aí existe aquela fake news do usuário médio da internet, o usuário que ele não tem conhecimento daquilo que ele só está repassando, e existe aquelas maldosas, principalmente na área política. Existem aquelas politicagens, existem, por exemplo, notícias que às vezes é um fato, aquilo ali realmente está acontecendo, só que aí é alarmado para tentar usar com cunho partidário.
E o tempo todo pessoas tentando usar veículos de imprensa para isso. Mas então o jornalista ele tem que se preocupar se aquilo que ele está falando é verdade e se a fonte que está passando para ele não tem nenhum interesse naquilo. E é óbvio, se você, às vezes você chegou uma informação de uma fonte que ela tem interesse naquilo, você vai, e é algo relevante. Você não vai descartar por isso, mas você vai ouvir os dois lados. Você não vai tirar uma conclusão e deixar essa conclusão para o leitor, porque o papel do jornalista, principalmente do repórter, é reportar. Já vem na palavra. Agora, óbvio, existe jornalismo de opinião, existe editorial. Sim. E existe várias outras vertentes dentro do jornalista. Mas essa é até uma recomendação que a gente recebe o tempo todo lá na Vox, que é de não tentar... aliás, opinar, é de tentar, né, deixar que nós aqui no campo não opinarmos, apesar que é muito difícil, né? Porque o ser humano, ele... A gente tem lado. Ele tem lado. Agora, a nossa notícia não pode ter. E em relação assim às pessoas que às vezes são notícias ruins, ficar com raiva do repórter. Eu sempre deixo, quando eu posso conversar com outras assessorias, eu tento minimizar essas falas de que, eu não gosto de fulano de tal. Não, ele está fazendo o trabalho dele, não confunda o trabalho da rádio. Você deve ficar com raiva, então, do dono do órgão e não do repórter. É delicado, né? Eu acho o pessoal de casa, a água tá geladinha, o ar-condicionado tá muito bom, porque se fosse depender disso aqui, eu não teria o tratamento maravilhoso que eu tenho aqui. E eu acho que é por todos os 19 vereadores dessa casa me tratam muito bem, apesar que é inerente à profissão, já tivemos alguns confrontos com algum deles, em alguns casos, mas é o que você falou, exatamente isso. A partir do momento que você precisa fazer uma reportagem, o jornalista ele já vai na mente dele. Às vezes eu gosto muito da pessoa que eu vou falar sobre algo que ela fez ou que foi acusada de fazer. Não é minha opinião. Eu estou reportando. Por exemplo, uma ação civil pública. O Ministério Público acusou, é notícia. Ele tem a gente tem aquela boa-fé pública. Então, eu não posso acreditar que o Ministério Público, um órgão correto, sério, tão importante, vai usar um instrumento tão importante como uma ação civil pública para fins políticos. Então, eu vou lá, vou ler essa ação, vou dizer o que o Ministério Público disse, vou dar o lado do promotor e vou dar o lado também do acusado. Do acusado. Mas é difícil. Mas às vezes as portas se fecham, né? Não, com certeza. Às vezes, por exemplo, a gente vê colegas de imprensa falando, mas fulano de tal lá, isso aí que você noticiou, apesar que fulano de tal respondeu, claramente tem fins políticos, etc. Mas eu não posso fazer esse juízo. Se é notícia, é algo relevante à população, eu tenho que dar essa notícia. Aconteceu recém aqui na própria Câmara, aqui numa das reuniões da CPI, que um dos advogados entrevistados me falou que o que eu estava perguntando não era relevante. Mas não era relevante para ele. Sim. A pergunta que eu estava fazendo, não vou nem citar o caso especificamente, era relevante para o caso e para a população. É isso que eu tenho que estar preocupado. E também, no final das contas, se eu receber um processo porque eu estou fazendo jornalismo, se eu receber um processo porque se alguém fechar a cara para mim porque eu estou fazendo meu trabalho bem feito, bem-vindo. Você já sente mudança na profissão por causa das inteligências artificiais? Os meninos aqui estudam aqui na sala, eu sei muito pouco. Com certeza, porque não adianta você brigar com tecnologia, né? Não adianta você brigar com inteligência artificial. E, se eu não me engano, no próprio G1 soltou um editorial recém que a própria Globo vai incorporar o uso da inteligência artificial nos trabalhos jornalísticos. Mas eles deixam claro nesse editorial que ele precisa, todo o trabalho de IA, de inteligência artificial, ele precisa ser supervisionado por um humano, um jornalista humano. Ou seja, não adianta, se a gente tem que pegar a tecnologia e usar ao nosso favor. Era essa discussão que a gente tinha, por exemplo, quando saiu a internet. Não eu, né? Eu tenho 27 anos. Mas era a discussão, o rádio vai acabar, a TV vai acabar.
só vai existir internet. E hoje a gente vê que é o órgão mais requisitado ainda, é rádio. Mas A rádio usa a internet para transmitir na internet. A rádio usa a internet para fazer ao vivo de lugares, às vezes, que não teriam essa capacidade. Então, não tem para onde correr, né? a gente tem que aproveitar. Temos que aprender a usar essa nova tecnologia. A gente vai... Nós aqui, até eu me incluo nisso, eu tenho 27 anos, mas daqui a pouco a concorrência, até no mercado de trabalho aqui, será com pessoas que nasceram com essa tecnologia, que cresceram com essa tecnologia. Até brinco, nossa, que bom seria se na minha época de escola tivesse um chat GPT para me ajudar a fazer trabalho, né? Mas não existia, a gente vivia com isso. Hoje as crianças, os adolescentes, eles têm essa tecnologia, mas aí ele tem que ver o seguinte, não é utilizar a tecnologia, a inteligência artificial na íntegra. Você pode auxiliar o seu trabalho, sim, naquilo, mas muitas coisas inerentes à profissão do jornalismo, que é a questão de você analisar aquilo, os lados daquilo, você analisar o ser humano, aliás, é uma comunicação social, a inteligência artificial não vai fazer isso. Então, o jornalista ele sempre será necessário. E nem a questão cognitiva, de entender o que o outro está dizendo, né? Com certeza. É muito literal, né? A inteligência artificial. Vamos lembrar também aí, por exemplo, que se fosse para o jornalista estar ameaçado aí com a inteligência artificial, o programador que programou a inteligência artificial, mais ameaçado ainda, porque hoje já tem inteligências artificiais que fazem esses programas de computadores. Então, é se adaptar. Eu acho meio doido. A gente lá para os anos 2000, 2005, 2010 ali, a gente já pensava como seria o futuro, né? De robôs controlados remotamente, revolta de apocalipse de robôs e tal. Hoje está mais perigoso ainda. Vamos tomar cuidado. Matheus, trazendo o assunto para o Vale do Aço, como é que vai ser feita a cobertura das eleições 2024? Olha, pra gente já está sendo, né? Acho que o único órgão de imprensa aqui de toda a região que está cobrindo as eleições desde o início do ano, aliás, desde o ano passado, é a própria Vox. A gente costuma falar que a gente antecipou o pleito. Isso tudo dentro da legislação. Hoje, esse pleito a gente tem uma novidade, que é o tal da pré-campanha. Está embrionário ainda, são leis novas, são um modelo de campanha totalmente novo. Ninguém sabe direito ainda o que pode e o que não pode fazer, mas a gente tem tentado fazer. Realizamos debates de pré-candidatos, eu acho que é pela primeira vez na história. Vocês fizeram de todas as cidades do Vale, todas, né? Na verdade, Patinga, Coronel Fabriciano e Timóteo. As 3 cidades aqui. Não fizemos de Santana do Paraíso. Mas tivemos alguns questionamentos mínimos de, por exemplo, fulano de tal é pré-candidato e não foi convidado. Nós deixamos aberto o edital, principalmente aqui em Patinga, para as pessoas se candidatarem, mas a gente não foge de um problema. Não dá para saber todo mundo que é pré-candidato. E está tendo muita gente, né? Pelo menos é o que a gente escuta. Qual que é o mínimo para você ser um pré-candidato? Você ter um partido. Então, qualquer pessoa pode se declarar pré-candidato. Morar no município e ter mais de 18 anos. Então, no caso do pleito municipal, né? Então, qualquer pessoa, exatamente qualquer pessoa pode ser um pré-candidato. Então, talvez fique de aprendizado aí para a Justiça Eleitoral e para as próximas, ter um banco de pré-candidatos. Até porque, por exemplo, a gente já tem trabalhado na questão da isonomia desde antes do início do pleito. Por exemplo, demos um certo espaço para um pré-candidato a prefeito, vamos dar o mesmo espaço para todos os pré-candidatos a prefeito. Agora, quando você fala de pré-candidato a vereador, é um abismo muito maior. Porque aí, literalmente, qualquer pessoa que está afiliada a um partido, que tem os requisitos mínimos, pode, a qualquer momento, se declarar pré-candidato. Mas aí, às vezes, você tenta não ouvir, por exemplo, pré-candidatos a vereadores, só que nada garante que a pessoa que você está entrevistando seja o próximo dia 6 termina, né? A gente vai saber realmente quem é candidato e quem era só pré-candidato. Então, a questão do dia 6, ele começa o prazo eleitoral em si, mas ainda não acaba essa dúvida, porque ainda vão começar as convenções. Nas convenções, sim, vamos ter ali
os nomes certos, por exemplo. Hoje, para complicar mais ainda o pleito, tem a tal da federação, que é algo novo também. Sim, essa eleição trouxe essa particularidade. É. Aí chega na federação, por exemplo, há federações com mais de um pré-candidato a prefeito. Na convenção isso será decidido. Mas até lá, é legítimo, a democracia é isso, de você respeitar a pré-candidatura de qualquer um. A gente, como jornalista, a gente não pode fazer juízo de fulano de tal tem chance ou não. Então, a partir do momento que são definidos os candidatos, deixam de serem pré-candidatos, aí o jogo muda. Existe até uma frase muito conhecida na política que eu vou te ensinar, que é eleição e mineração só depois da apuração. Você nunca dá ninguém como morto ou como eleito, porque uma urna é uma caixa de surpresa. Aprendemos na última eleição aqui em Patinga, para prefeito. Perfeito. Na época eu estava em outro veículo, realizamos debates. O atual prefeito, no momento, ele tinha confirmado que não iria no debate. Que isso aconteceria no último dia previsto da legislação, que poderia haver debates. Então era o debate de Patinga que encerraria toda a conversa da eleição para depois só votação. Ele tinha confirmado que não iria. No dia eu recebi a ligação, que eu estava fazendo a produção desse debate, dele confirmando presença. Nós que já trabalhamos um pouco nessa área de política, a gente já entende que alguma coisa estava acontecendo. Passou algumas horas, por exemplo, a assessoria do atual prefeito, né, do Gustavo Nunes, ligou e falou que ele não iria mais. Então ali, a gente sabia que alguma coisa aconteceu, provavelmente que o prefeito havia passado em pesquisas eleitorais. Mas, antes disso, já vinha essa confirmação de que o candidato que estava favorito no pleito não iria. Então, ninguém imaginava que isso iria acontecer, até acontecer. Então, aí vamos ter aí, a partir desse dia 6, muitas coisas ficando mais sérias, muitas coisas tendo mais restrições, mas muitas cartas sendo colocadas na mesa. Vamos ter aí mais uma eleição, que tivemos duas eleições presidenciais e uma eleição municipal que já provou que a internet é o meio. E apesar da pessoa ser conhecida, a pessoa ter muito voto, a pessoa ser um nome marcante na política da região, se não usar a internet, não vai ser eleito. Embora a eleição municipal ela tenha uma particularidade diferente das demais, porque a população fica muito perto do eleitorado, né? O eleitorado fica muito perto do seu candidato. É o único candidato que as pessoas sabem onde é que ele mora, em que bairro que ele mora, a rua, fica muito perto, porque quando você pensa num deputado, ele vai normalmente morar na capital ou na sua base, mas vai viver em Brasília. Pior ainda, senador, e por aí vai, né? Com certeza. Mas aí a gente ainda fala aquela questão, hoje a gente está no mundo que, com essa tecnologia toda aí, às vezes eu estou mais perto de alguém que está 2 quarteirões da minha casa do que alguém está sentado na minha mesa. Então, não dá para descartar a internet. E isso vai ser um trabalho para a justiça eleitoral, vai dar muito trabalho. Temos aí páginas de influenciadores, páginas de redes sociais que não sabem os limites da legislação eleitoral, que se você parar para pensar, você pegar a página, já está infringindo um monte de regra desde o começo do ano. Aliás, lembrando que a própria Justiça Eleitoral mantém um canal, né, chamado Pardal, para você enviar denúncias, vídeos, e foi recordista na última eleição de checklist por parte da Justiça Eleitoral e punição, né? Chama-se Pardal. Qualquer dúvida, é só pegar no Google. Aproveitando esse canal, né? Aqui, gente, pelo amor de Deus, enquete em rede social é crime eleitoral também, viu? Então, toda e qualquer pesquisa tem que ser registrada na Justiça Eleitoral, tem que seguir os limites ali. E estão fazendo tanto, eleitoral, né? No Vale do Aço está sendo... Exatamente. Enquete, gente, não dá para você fazer uma pesquisa. Por exemplo, se eu fazer uma pesquisa na minha rede social com quem me segue, eu sou prefeito. Entendeu? A rede social é bolha, não tem os limites para fazer não tem a amostragem, né, necessária para fazer uma pesquisa. Então, mas isso, se você faz em um canal de grande influência, além de não ter a amostragem, você vai influenciar as pessoas, porque enquetes influencia. Tem muita gente
A gente sabe da importância, você aí de casa que acompanha com certeza o podcast da Câmara Municipal de Ipatinga, é uma pessoa mais politizada, uma pessoa que entende um pouco mais, não vai votar por causa de uma enquete. Mas a média do público, do eleitor, não é assim. Tem muita gente que vota no time que está ganhando, a gente sabe disso. Então, isso pode influenciar pessoas e é crime eleitoral. Queria que você falasse um pouco mais o que é que a população pode esperar da Vox aí nos próximos dias, como é que vai ser feita essa cobertura, até já te perguntei mais ou menos. Muito trabalho, pode esperar a Vox cobrindo como nuvens, assim como a política, né? Cobrindo toda a região, vamos trazer novos debates, chegando lá para o final do pleito, os debates finais, esse aí com a promessa de vários pré-candidatos que serão candidatos que por algum motivo não puderam estar nos debates anteriores, já falaram isso abertamente, que estarão nos próximos, e se não estiverem, vamos cobrar também, porque quando um político ele vai no debate, ele não está mostrando que ele tem respeito por aquele veículo de imprensa, ele está mostrando que ele tem respeito pela população. O debate ele não é feito para responder as perguntas da Vox, ele é feito para responder dúvidas da população. Então, em qualquer período, assim como qualquer período, as pessoas podem esperar um trabalho isento da Vox, um trabalho pautado na legalidade, vamos respeitar todas as regras eleitorais, não teremos lado em lugar nenhum, até porque o jornalismo ele não tem lado. Vamos magoar muita gente com isso, porque às vezes a pessoa vê que você não tá, que você faz alguma matéria porque de certa forma pode prejudicar o seu candidato ali, seu pré-candidato. A pessoa vai lá e acha que é pessoal, né? Que é pessoal, ou que o veículo apoia outro candidato. Não é, às vezes é só a verdade e você não quer reconhecer, né? Lembrando a população que no próximo dia 6, nós, por força de medida eleitoral, vamos publicar o mínimo possível em nossas redes sociais e em nosso site. A nossa linha de trabalho vai ser a mesma, porém, os nossos releases, que são os textos produzidos para dar base da informação para a imprensa, eles não vão ter nome de vereador, autoria de projeto e nem fala de vereador ou prefeito do executivo, quer que seja, né? E isso porque a Justiça Eleitoral compreende que aqueles que estão fora, estão sem cadeira ainda aqui dentro, eles não podem ser minimizados em detrimento de quem já tem cadeira. Pode estar usando o espaço da Câmara, o servidor público, o espaço público para fazer propaganda de si mesmo. Então, a gente continua com as nossas reuniões, os vereadores continuam com as ordinárias, as extraordinárias, elas vão continuar sendo televisionadas, mas nós, na questão, né, do trabalho jornalístico que é feito aqui de assessoramento, vamos ter essa diferença. A gente está em qualquer horário que vocês precisarem, pode escrever para as redes sociais, que a gente sempre responde, como já é de costume. E perfeito. E o trabalho aqui também você de casa, você não conhece, acho que o jornalista que faz a cobertura aqui, ó, eu tenho que vender o peixe de vocês também, porque quando a gente é bem tratado, a gente tem que retribuir. A gente é muito bem tratado aqui, a gente recebe água gelada. Você recebe água? Isso aí é o básico, mas em muito lugar a gente não recebe o básico não, viu? Principalmente nos dias de hoje. Tem de vez em quando aqui a Elisa, ela faz uma carne maravilhosa aqui com pão, que também é maravilhosa. E claro, aqui a gente tem uma estrutura muito boa para trabalhar. Então agradecer a casa por proporcionar isso, porque assim como todo mundo, o jornalista ele está correndo atrás de colocar comida dele na mesa, está trabalhando, e às vezes você que passa aí na rua, você vê um jornalista aí no sol quente, você não gosta da emissora que ele trabalha, você vai lá e hostiliza, né? Hostiliza ele, você para pensar que aquela pessoa ali, ela só está fazendo o trabalho dela, e assim como você mesmo, o dia inteiro você também faz o seu trabalho aí para colocar a sua comida na mesa, né? Deixa as redes sociais da Vox. Vox 97 FM no Instagram. Por lá você consegue acessar qualquer outras redes sociais. Normalmente é sempre Vox 97 FM. Tem o Facebook da Vox. Temos, por exemplo, o Pode Cornetar aí, que está chegando na reta final aí dos pré-candidatos. Na próxima semana aí vamos ter outros pré-candidatos. Qual o horário e o dia que ele passa?
Normalmente, o Pode Conectar ele acontece a terças e quintas às 7h30, só que ele depende de agendas. 7 ou 19? Desculpa, 19h30, porque nós, da rádio, a gente está acostumado a falar 7 da 7. noite. Não, é só para que a pessoa que escuta... Então, é isso no YouTube da Vox. Mas toda e qualquer programação ela é avisada tanto no Instagram, Vox97FM, quanto também no nosso portal, vox97.com.br. Pois é, eu deixo o convite para vocês de casa seguirem nossas redes sociais, @Câmara Ipatinga, nosso Jornal da Câmara, além do nosso podcast, nossas redes Facebook e também Twitter e Instagram. Muito obrigada pela sua audiência. Matheus, obrigada, muito obrigada por esse bate-papo de hoje. Você é muito bem-vindo, os nossos repórteres da região são muito bem-vindos e você mora no nosso coração. Obrigada por tudo. Eu que agradeço mais uma vez, muito obrigado por esse papo aqui. Eu acho que com certeza a gente conseguiu tirar algumas dúvidas das pessoas que estão em casa. Se tiver mais alguma dúvida também, pode me chamar lá no Instagram também, @MAT de Matheus, Luan. Conversa com todo mundo. Se tiver alguma pauta também, pode mandar pra gente aí, que a gente gosta de pauta, né, mãe? Com certeza. Então é isso. Continue com a gente até o nosso próximo CMI Podcast.